Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal de cortes da Auto Super. Aqui no canal de cortes você vai ver os melhores cortes do nosso dia a dia aqui do nosso canal principal. Se você não quer perder eles, você gosta desses cortes, se diverte com eles, o que você vai fazer? Clica no joinha, tem um botão para você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum corte. Bom, o Auto Sport foi aquilo que aí você saiu de um piloto de testes muito bom, renomado, trabalhando em grandes que empresas. O piloto de teste faz? Rapidão, só para entender. Quais são os testes? Legal, São inúmeros boa os testes? O que acontece? Existem dois tipos de piloto de teste. Existe o piloto de teste de durabilidade, que eu fiz isso durante 4 anos. É você entrar no carro, você recebe uma planilha e você vai fazer um circuito muito programado. Então você não pode errar. Então você vai acelerar, frear, tem uns pontos de desaceleração, uns pontos de parada. Então vai depender muito do componente que está sendo testado. E o piloto de durabilidade, ele dirige 500 km por dia. Enfim, é um negócio louco para virar constância. Algo em torno de 10 mil quilômetros dentro de um campo de provas representa algo em torno de 80 a 100 quilômetros do carro rodando na rua, passando por pavimentos todos detonados, como eu disse, a depender do componente que você está testando, e um protótipo, no caso, é o carro inteiro. Depois você tem esses pilotos. Quando você identifica alguém que consegue redigir um relatório muito mais sofisticado, principalmente sobre a parte dinâmica. Por quê? O piloto de testes de durabilidade, ele vai fazer uma inspeção. Então, ele percebe uma trinca, ele percebe uma umidade, um vazamento. O piloto faz isso? Ele faz primeiro uma inspeção no carro, por baixo, por dentro do motor. Tem toda uma ordem para você fazer uma inspeção. Aí você entra no carro e sai. Dependendo do teste de durabilidade, você vai fazer essa inspeção 2 vezes por dia, para pegar o início da trinca, por exemplo, de um coxim. Você tem que pegar ele no início. Depois que quebrar... Pô, mas é o piloto que faz. Eu achei que ele tinha uma equipe para... Não, o piloto que faz isso. O piloto de durabilidade. Depois você tem... Esse cara está dentro ou não está dentro do campo de provas? Pode estar? Todos eles dentro. Hoje, todos dentro do campo de provas. Existem rodagens que são fora e existem rodagens que são híbridas, fora e dentro. Aí quantos quilômetros você falou que equivale? 10 mil quilômetros dentro de um campo de provas. Na época, era algo em torno de 80 ou até 100 mil de um carro rodando aqui fora. Aí eles não te conheciam. Então, eu queria ver. De carro, Quando né? eu falo durabilidade, é basicamente o meu sobrenome, né, velho? Isso daí. Exato, velho. Eu ia trazer muito mais eficiência pro negócio. Existe uma diferença de durabilidade de cupim de ferro. Tem duas coisas diferentes. Tem cara que então, é destruidor. Exato. Ó, o meu pai tinha um Opala que foi embora agora recentemente aqui no canal, né? E esse carro, ele nunca na vida dele... esse carro era 89, meu pai comprou esse carro no começo dos anos 90, com 5 mil quilômetros. Esse carro foi um carro de família, era o carro que levava eu para a escola, era um carro que era efetivamente utilizado, a gente ia viajar. O que acontece? Esse carro nunca na vida dele deixou a gente na mão, nunca andamos de guincho. A primeira vez e única que esse carro andou num guincho... Apresentou uma falha. Apresentou uma falha mecânica. Ele tentou achar 2,5. Ah, entendi. Ele conseguiu encavalar uma marcha. O Lucas é assim, eu digo assim, tem aquele tipo de pessoa, né, que eu falo que ele parece um elefante. A parte mais sensual dele não é a tromba, é a pata. Né? Onde põe, fode tudo. Fode tudo, mano. Mas também, cara, né? Fomentando a indústria nacional e também internacional, cara, girando a economia, cara. Mas aí, continuando, o que acontece? Aí tem o piloto de performance. Então, quando você faz um relatório bacana, principalmente da parte dinâmica, do tipo, definição de trajetória, tá assimétrico, isso e aquilo, o cara fala, opa, temos talvez um talento aqui para ser o piloto de performance. Aí sim, esse do performance, ele não está nem aí com a durabilidade, ele está aí com o desempenho. Então, é aquele cara que vai vir, por exemplo, os fornecedores de amortecedor e vão passar 10 amortecedores, você vai pôr a bunda lá e você vai dizer pro cara o seguinte, esse amortecedor tá assim, esse tá assado, qual é o melhor, qual não é. E você foi para qual lado? Na sua carreira de piloto de teste? Performance. Aí fui pro de performance, que é muito melhor você ser o de performance. Então né? você é um cara que vai sentar a bunda num GT3 RS agora do 992 ali e vai entender todas as alterações que os controles fazem no carro. Todas as alterações, por exemplo, quando você está dirigindo o carro, a parte de a suspensão, quando abre, quando fecha, se está muito rápido, se está muito baixa, para aquele evento que você está passando, né? Porque você olha para o evento, você já cria uma expectativa baseada, mas eu estou dentro de um GT3, então você veste um GT3 na cabeça. Você fala assim, o que eu espero de um GT3? O que é admissível e o que não é admissível
relacionado a, por exemplo, o quanto a roda sai do chão quando você passa numa ondulação, seja em linha reta ou na curva, né? E aí você vai dizer para a engenharia o seguinte, olha, precisamos aumentar a carga de mola, ou precisamos melhorar a tração do amortecedor, ou precisamos mudar o batente do amortecedor, para que tipo de dureza você sugere aquilo, Isso é que demais, não é muito cara. diferente do que você faz num carro de corrida. Né? é No carro de demais. corrida é muito assim Então, também. mas um piloto que faz esse trabalho que você fazia, ele tem a moeção liberada ou é uma moeção controlada do carro? Ele já tem um script que ele tem que seguir que passam pra ele? Ou é do tipo assim, toma aqui a chave e vai lá e tenta quebrar e conta pra gente o que quebrou, assim, mano. Tipo, anda muito aqui, vamos ver o limite desse carro. Você tem os testes de conforto, que aí são todos testes que não moem nada, né? Tudo bacana, tal. Parte de aspereza, vibração, pressão sonora e daí por diante. Depois você vai subir para o que a gente chama de soft handling, que é o quê? Você dirigindo aquém do limite. Você está aqui embaixo, um usuário normal, uma rodovia 120 km por hora, você entra numa sequência de curvas e vê a definição de trajetória, tempo de resposta, folga ao centro, o balanço entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro e assim vai. Depois você vai para a moeção, que é quando você sai do aquém do limite. Você tem, eu digo que o carro, imagina que o limite é igual a uma régua de 30 centímetros. Uhum. Quanto maior o limite de dirigibilidade, menor é, né, o que você tem aqui em cima, que é o de você... É o carro de corrida, por exemplo, Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 ele tem uma dirigibilidade muito alta, mas uma controlabilidade baixa, quando escapa parede. Uhum. O carro, para um usuário comum, você tem que deixar essa régua um pouco mais baixa. Uhum. Você tem que ter uma dirigibilidade alta, mas o carro tem que avisar o motorista, porque ele não é um piloto, ele não está numa pista, ele está na rua, de que o carro vai escorregar. Então, ele dá para você uma certa previsibilidade. Então, você, piloto de teste, vai desenvolver o carro para ele, no limite de aderência, ser previsível para o usuário. Por isso, e eu fiz parte desse trabalho lá por volta de 96, 97, que tinha uma bobagem de que o carro tinha que desarmar de traseira. E o carro, para um usuário comum, não pode sair de traseira. Ele tem que avisar pelo eixo dianteiro, porque o eixo dianteiro é um eixo de previsibilidade. Um usuário comum, nós aqui andamos com um carro de corrida, é diferente. Mas o usuário comum é o seguinte, cara, ele entrou numa curva. Se o carro escorregou de frente, ele vai tirar o pé do acelerador e vai resolver o problema. Uhum. Se o usuário comum entrar numa curva e o carro desarmar de traseira, ele vai tirar o pé. E aí é que o carro vai decolar de uma vez, porque corrigir a traseira é contra o instinto. Imagina, você vai virar para a direita quando você está fazendo uma curva para a esquerda. É quase que fazer um drift. E só faz drift quem é treinado. Uhum. E o usuário comum não é treinado. Por isso também que lá em 96, uma das coisas também que acho que me tornou um pouco conhecido, que eu fui o cara que falei que pneus novos tinham que estar no eixo traseiro, não no eixo dianteiro. E é uma coisa que a gente repetiu muito depois de você isso aí. A gente fala muito que a galera até hoje parece que não aprendeu muito bem isso. O motivo disso tudo é essa nossa conversa. Sim, porque você tem que ter o controle, você tem que perder o controle na dianteira. Na traseira, o usuário, como se ele perder ali, ele vai ter um master problema. Para todos aqueles que discutem com vocês em torno desse assunto, o culpado sou eu. Eu sou a fonte dessa informação. O que acontece? Eu saio de uma indústria de automóveis onde a gente desenvolvia suspensão. Aí eu vou para um fornecedor de pneus. Quando eu cheguei lá, o que eu percebi? Que a gente fazia algumas mudanças, o engenheiro fazia algumas mudanças em ângulo de cintura e o carro que era understeer, ou seja, saia de dianteira, começava a sair de traseira. Eu falei assim, espera aí, se mudando só ângulo a gente consegue desmontar tudo aquilo que a gente projetou na suspensão, que é um carro que sai de frente, imagina pneu novo e pneu meia-vida e pneu novo. Foi aí que a gente começou a testar e viu que tinha gente se machucando aí na rua, com pneu novo na frente e pneu de meia-vida para menos na traseira. Não, tipo, colocava o pior pneu. Tipo, o cara comprava um pneu riscado numa borracharia, porque ele falava pneu riscado, coisa nova, boa. Exato. E jogava na traseira do carro. Quando ele via, ele acordava no hospital. Eu acho que é mais época, o cara gasta mais o dianteiro. A tendência ainda é capotar o carro, né? Certo? O dianteiro gasta mais por conta da tração, certo? Os dianteiros gastam mais por conta, majoritariamente, tração dianteira. Lógico. O cara vai pensar, vou botar o pneu novo onde eu mais vou precisar que na tração. Era o que o cara deveria pensar, né? Tanto é verdade o que você está dizendo que carros de tração traseira, o pessoal tinha o hábito de colocar o pneu novo atrás porque achava que o pneu tinha que ficar na tração. E aí você tinha mais controle. Só que aí acontecia o inverso. A traseira gastava mais, o pneu dianteiro sempre estava novo, aí como você tinha um peso do motor na frente, a dianteira virava a ponta seca de um compasso, a traseira desarmava. E aí você perdia o carro de controle e chabral no poste, batia nas de Mustang batendo assim, né? Exato. Cezinha, queria te fazer uma pergunta. Você já reprovou um carro na homologação? Já.
Assim, você pode falar alguns nomes ou não? Ou seria arriscado? Porque assim, a gente vê... Muita gente, que lida com o público diretamente, esse carro é ruim, esse carro não presta. Mas se ele tá na rua, é porque alguém aprovou, certo? Não importa se é um Kwid ou se é um Porsche T3 RS. Então, como que é esse processo de aprovação ou reprovação de um carro? E quando você reprovou, o que você... Não, então é assim, o que acontece, né? Você... Obrigado. Aqui, enfim. E aí, legal, hein? Tá curtindo? Lembrando que tem vários outros cortes muito legais aqui no canal. Bora! É assim, você está dentro da montadora ajudando eles no desenvolvimento do carro, né? Então vamos lá. Como é que você reprova? Na fase de desenvolvimento do protótipo, você fala assim, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não pode ir para frente. E você dá uma nota que tem uma nota de corte. Tá. Então, por exemplo, qualquer coisa, se você der uma nota 6, ele está no limite da aceitabilidade. Qualquer nota abaixo de 5, para baixo de 6, você já está reprovando. Então, quando você dá aquela nota... Mas um item reprovaria o carro? Ou aí é uma somatória de vários itens? Como o carro está em desenvolvimento, ele trava o projeto até que o fornecimento daquele componente em especial... Possa virar um 6 para cima. Possa virar um 6 para cima. Então, isso é um detalhe importante, porque ele não pega o carro pronto. Isso. O carro está em desenvolvimento. Então, mola não chegou ainda no ponto que a gente quer, amortecedor não chegou no ponto que a gente quer, pneu não chegou no ponto que a gente quer. O Lucas jamais poderia fazer isso, porque os carros para ele ia ser tudo tipo duro pra caramba a suspensão, porque tem que ser rígido. Agora, tem uma história que ficou famosa, inclusive, que envolve a 4 rodas, que foi o caso daquele EFA M100. Meu Deus. Que aquele carro... Eu lembro dessa merda. Foi a foto do carro quase capotando, e aí eu boto ele no chão. E aí, por que aconteceu? Na verdade, a 4 rodas me ligou. Falou assim, César, ninguém quer no teste de longa duração dar com esse carro. O carro é muito desconfortável, o pessoal acha que é pneu. Ficar com um ano no carro, né? Isso. E você é o cara que, enfim, entende pra cacete de pneu, de teste, vão mandar o carro pra você. Pra você ter uma ideia, o carro vai de guincho, que ninguém quer nem dirigir o carro. Nesse nível. Os caras também estavam numa nutelagem do caramba. A montadora chegou a pedir desculpas pelo produto, não foi? Foi. Aí o que aconteceu? Os caras me mandaram... Primeira coisa que eu percebi é de que ele estava muito convergente. Aí eu falei, não, vamos alinhar esse carro, porque ele está muito convergente e tal. Aí arrumamos. Quer dizer, aí quando você vai lá e olha a suspensão por baixo, o que aconteceu com aquele carro? Ele tinha, na verdade, uma barra estabilizadora, sabe, literalmente a suspensão de uma carroça. A carroça ela é um eixo só, aí você tem umas buchas, né, que faz função de bandeja, faz função de tudo. Sim. De braço auxiliar. Vibração. Eu falei, olha, o que acontece aqui é de que você tem, né, uma suspensão que é uma carroça, só uma barra estabilizadora, as buchas. Então, esse carro aqui, ele é um carro que ele nunca vai ficar bom. E se você colocar pneu... A suspensão é obsoleta. Se você colocar pneu, ele vai capotar, porque as pessoas acham que quanto mais pneu eu colocar, mais estabilidade eu vou ter. Não, ao contrário. Quanto mais pneu você colocar, mais você põe gripe no chão, mais a suspensão abre, mais ele catapulta, né? E aí eu caí na besteira de falar assim, ó, esse é um carro que se você fizer um desvio de emergência a 60 por hora, ele capota. Pra que eu fui fazer isso? Os caras escreveram esse negócio. E aí eles falaram assim, César, ó, é a primeira vez em 45 ou 50 anos, eu não sei, que a gente não vai terminar um longa duração por uma questão de segurança. E a gente quer fazer o teste lá em Limeira do desvio. Eu falei, você não tá entendendo. Vai fazer, vai capotar. Me machucar. Vai capotar. Ele falou, tudo bem. Não, tudo bem pra vocês. Mas peraí, eu que vou fazer o teste, cara. Mas enfim. Caramba. E a hora que a gente foi fazer o teste, foi uma vez só. Aquela foto que vocês viram, foi uma vez só. Mas você topou e você foi? Não, eu fui, capacete, o caramba tal. Só que a gente, né, que trabalha com isso, que a gente faz? Eu não fui a 60. Eu falei, você vai devagar, você vai experimentando, você vai tateando de baixo para cima. Tipo, você não foi direto no seu 100 por hora lá e puxou o volante. E aí eu vi que eu errei, né? Porque eu disse que o carro capotava a 60, isso não é verdade, né? O carro capota a 50. Caralho. A hora que eu entrei, que eu fui fazer o primeiro, que levantou a roda, eu já vim dando contra os terços, já dei no cone. Mas na minha sensação... Vou colocar o carro aqui na tela para vocês verem, tá? Na minha cena, na minha sensação dentro do volante, eu achei que não tinha levantado muito o pneu. Só que eu vi o cinegrafista e o fotógrafo assim, cacete, meu do caralho, de novo. Eu falei, mas peraí, de novo? De novo? Aí eu olhei pro cara e falei assim, me mostra. Meu, ficou irado, dá uma olhada. Pneuzão aqui em cima. Falei assim, ó, tó o carro,
to a chave. É tua vez. Vocês têm um carro inteiro. Vocês conseguem agora desmontar o carro inteiro para poder fazer o longa duração. Não capotou. Porque pensa, na cabeça de um desajuizado, ali estava a oportunidade, né? Capota o carro, caramba tal, vira aquela manchete. Mas, ao mesmo tempo, eu penso da seguinte forma. O que as pessoas esperam de mim? E por que vocês estão me chamando? Porque eu vou conseguir fazer e não capotar. Pode capotar. Mas se eu conseguir colocar o carro em 2 rodas, mostrar que o carro é vulnerável a 50 e poucos quilômetros por hora, aí, é o meu capacetinho. Olha lá. Caraca. Aí ele já tá voltando. Dá uma olhada, o pneu dianteiro esquerdo, ó. Como ele já tá quase batendo a roda chão. quase beliscando o chão. Meu, isso daí é 50 por hora. Meu Deus. Mano, partiu comprar um EFA100 agora. Vamos montar um projetinho. Esse foi um carro que deu um rolo danado. Quando isso aí saiu, criou um quiprocó generalizado. Você já bagaçou um carro, arrebentou assim? Legal, né? Corte é sempre bacana. Bom, quer ver mais? Clica aqui ou clica na bolinha pra fazer parte aqui da Auto Super. Se inscreve, tamo junto. Valeu, galera.